Fala, minha gente, nós estamos de volta para trabalhar ministério com adolescentes por aqui. E hoje eu quero falar sobre conexão, a importância da gente estar ligado com o grupo que a gente lidera. E hoje eu quero perguntar para você, você acha que você está bem conectado com a sua equipe? Você acha que você é uma pessoa de relacionamento, um líder que sabe se conectar? Será que os seus adolescentes, eles realmente te escutam? Ou eles te ouvem falar e aquilo entra por aqui e sai por aqui? Você tem essa sensação de que parece que, por mais que você tente, você não consegue acessar o coração dos adolescentes? Bom, é sobre isso que a gente vai falar. A importância de entendermos essa nova geração. Quando a gente fala de adolescência, é um processo que todos nós vivemos. E o líder, de uma forma geral, ele já experimentou isso. Só que ele experimentou isso numa geração diferente. E o contexto em que ele estava inserido é diferente do adolescente que ele lidera hoje. Então, não dá para você tratar as mesmas questões da mesma maneira, porque nós temos um abismo entre as gerações. Tudo está passando muito rápido. O número de informações que essa geração tem é muito diferente da nossa, por exemplo. Embora nós tenhamos temas em comum, por exemplo, o adolescente sempre vai estar nesse contexto de confusão, de busca por identidade, de viver a vida de uma forma muito intensa, de buscar experiências de maneira muito intensa, isso também nós experimentamos. Dificuldade nos relacionamentos, para conhecer o outro, para entender a si mesmo, para decidir o que fazer da vida, do futuro, responder às questões internas. Tudo isso a gente vai lidar, mas o contexto que a gente está inserido está mudando tão depressa que as respostas que a gente tinha parece que já não servem mais para essa geração. Então, como lidar com isso? Então, eu convido você para um mergulho profundo no processo de adolescer. Como que acontece toda essa programação na mente humana nesse processo da adolescência? A partir da puberdade e todo esse desenvolvimento físico, emocional e também espiritual, biológico. Então, nós precisamos compreender o que está acontecendo, estar por dentro também daquilo que rodeia os adolescentes. Os temas que eles estão falando no momento, toda essa era digital que eles já nasceram, né, mergulhados em tanta informação, em inovação, e como nós lidamos com isso? Se a gente está totalmente por fora daquilo que norteia o mundo deles, a gente não vai conseguir se conectar com eles. Por isso que nós precisamos de alguns pontos aqui. Primeiro, entender o discipulado. O discipulado, ele exige relacionamento. Você pode ter os melhores conteúdos do mundo. Você pode ser muito inteligente, ter uma teologia boa e ter boas intenções também. Mas se você não tiver acesso ao coração do adolescente, ele não vai ouvir você. Um líder, ele precisa estar conectado com o adolescente. E muitas vezes a gente entende isso e decide ser o líder legal. A gente decide ser o líder que o adolescente gosta. Mas nós precisamos ser o líder que o adolescente precisa. E para isso nós precisamos compreender o que Deus quer de nós. Deus não quer que você seja simplesmente descolado e faça programações que atraiam cada vez mais pessoas. Não é esse tipo de crescimento que Deus espera de nós. Nós realmente precisamos compreender que esse nível de conexão, ele não se faz diante de grandes multidões. Ele se faz num relacionamento pessoal e mais íntimo. Por isso que é tão difícil. É muito mais fácil a gente fazer programações que englobem grandes números. Assuntos que sejam meio que universais, que todo mundo compreenda. Mas quando a gente abraça uma pessoa, no sentido de ouvi-la, de compreender as dificuldades que ela vive, o contexto familiar, os problemas que ela enfrenta, as dúvidas que ela tem, e você parte para uma área mais do aconselhamento bíblico e pessoal, você vai compreender que isso é muito mais complexo. Mas também, quando você faz isso, você percebe que os resultados, eles são bem melhores. Porque você atuou diante daquilo que você conhecia. Então, muitas vezes a gente
vai por um caminho mais fácil do copiar e colar, né? Então, eu vi um retiro que fizeram com adolescentes com um tema tal, vou fazer também porque vai ser bom. E nem sempre o que é bom para outra igreja vai ser bom para a sua. Nem sempre a programação que foi feita com um grupo de adolescentes X vai dar certo com um grupo de adolescentes Y. Nós precisamos entender, uma igreja que está no interior está num contexto diferente de uma igreja de uma grande capital. Você precisa entender o contexto que você está inserido. Você precisa entender o contexto que os seus adolescentes estão inseridos. E você precisa trabalhar em um plano de estudo, um plano de pesquisa e um plano de ação. Essa é a estratégia do ministério. E eu sei, dá trabalho. Mas a gente precisa pensar. E o meu primeiro ponto aqui é que você comece a trabalhar a sua mente. Nossa, realmente tem muitos processos que eu preciso fazer. Não saia imediatamente quando você toma o ministério com adolescentes. Eu já recebi inúmeras mensagens assim. Jade, esse ano eu sou líder do grupo e eu preciso que você passe para mim como você trabalha aí. Eu gosto tanto das suas atividades e eu queria poder realizar também. Só que as pessoas querem o quê? Elas querem um Ctrl+C, Ctrl+V na sua lista de programações, nos eventos anuais. Então, é assim, em janeiro a gente faz um encontro de juventude, em fevereiro tem retiro de carnaval, em março nós temos acampamento, depois a gente tem louvorzão. Ainda se faz louvorzão, porque faz tempo que eu não ouço falar sobre isso, do meu tempo. Então, o que eu tô querendo dizer? A gente se preocupa mais em montar aquela tabela de eventos para que a gente trabalhe em arrecadar dinheiro para fazer evento e movimentar os adolescentes para isso. E às vezes o evento é uma bênção e tudo mais. Só que o adolescente ele vai se viciar nisso. E muitas vezes o líder, nessa ideia de gerar conexão, ele acaba, às vezes inconsciente, às vezes consciente também, querendo ser o dono e o senhor daquele adolescente. Você já viu essa liderança deturpada que diz assim, olha, você tem que falar tudo pra mim, tá? Você, aquele líder que controla tudo, eu quero saber pra onde você vai, com quem vai, quero saber o que você faz, eu digo se você pode ou não pode ir pra tal lugar. E isso tá muito longe de ser uma liderança bíblica e de ser um discipulado bíblico, certo? A gente precisa conduzir adolescentes para que eles tenham liberdade e livre acesso a Deus. Não sou eu, a líder de adolescentes, que vai dizer assim, olha, Deus falou comigo que é assim que você tem que fazer. Eu não sou intermediária do adolescente e Deus. Não é esse o meu papel. Jesus já deu para o adolescente, para todos nós, esse livre acesso ao Pai. Você precisa revelar ao adolescente essa espiritualidade real, que o relacionamento com Deus não está em um encontro específico, em uma programação específica que você faz, mas está no dia a dia. E quando você traz essa espiritualidade para o dia a dia, o adolescente ele conecta isso na mente dele, ele vai viver uma espiritualidade nos esportes, ele vai viver essa espiritualidade nos relacionamentos, ele vai viver essa espiritualidade na vida escolar dele, ele vai viver essa espiritualidade nas decisões de futuro e não só na igreja, na programação que você cria. Então esses são pontos importantes. Vamos lá, algumas dicas práticas de conexão. Chame esse adolescente para um lanche, essa dica é infalível, né? Mas geralmente a gente tem algumas programações de lazer ou de confraternização que acabam passando e sendo só essa coisa de alimentar o corpo. Você não gera conexões profundas. Às vezes quando a gente tem evento com adolescente, a gente pensa tanto em fazer a programação dentro desse evento que perde o real contato, sabe? Então faz uma coisa mais simples de programação e mais cheia de presença sua, de atenção sua. E quando a gente fala sobre isso, a gente tem que colocar aqui ideias, né? Pergunte mais, fale menos, porque quando a gente faz programação, a gente tem o quê? A nossa palavra, eu quero dar uma pequena reflexão, eu quero falar algumas palavrinhas, né?
E a gente sempre tá nesse papel, eu tenho que dar alguma coisa. Mas a gente tem que se preocupar também no ouvir. E uma chave para trabalhar com adolescentes nessa conexão são perguntas estratégicas. Faça perguntas. Às vezes você vai levar um fora, não quero falar sobre isso, não sei responder isso, mas é a partir do teste que você sabe o nível de intimidade que está a sua relação, até onde você pode ir com aquele adolescente. Então você precisa desenvolver o diálogo através de perguntas, certo? E perguntar o que ele acha de certos temas, perguntar o que ele já vivenciou, o que ele considera importante, as experiências dos colegas. Então, isso é muito importante para que você monte sua base de dados, assim, para que você possa trabalhar depois. Vai ser essa base de dados que você coleta nessas conversas e nesses relacionamentos que você vai orar por eles, que você vai montar, sim, programações. Gente, eu não sou contra as programações, contra a inovação, a criatividade, eu amo tudo isso. Mas você precisa realizar tudo isso não porque você achou bonito, mas porque Deus te direcionou e porque existe um problema específico que você quer lidar, quer trabalhar através dessa programação, certo? Então a gente não faz coisas por acaso, a gente faz coisas com propósito. Então, use dinâmicas, abra espaço para vulnerabilidades, para que eles possam compartilhar, seja humano com eles, não seja aquele líder intocável, que nunca erra e que está acima de todas as coisas. Seja uma pessoa e seja aquele primeiro a falar, seja o primeiro a compartilhar de quem você é. Isso não vai mostrar fraqueza, vai mostrar humanidade, vai mostrar que você também é um discípulo de Jesus. Esteja presente nesses momentos, mas também esteja presente em tudo que engloba a vida do adolescente. Porque às vezes a gente está com o adolescente só ali na igreja. E tem várias coisas importantes, momentos importantes que você pode estar com ele na escola, nas coisas que ele faz além do culto, nas redes sociais. Você está acompanhando ele ali, está vendo o que ele está postando, com o que ele está interagindo, você tá vendo os assuntos do momento e está conversando com ele sobre isso. Então, essas são coisas que são muito importantes da gente trabalhar. João, para a gente encerrar com esse texto maravilhoso, João 1, no verso 14, diz: o verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus, ele se fez próximo. Ele veio para habitar conosco. E nós precisamos desse evangelho do Emanuel, do Deus que está conosco. De Jesus que veio anunciar um reino que já está, que já é real. E nós precisamos mostrar esse reino que alcança a nossa vida, a nossa existência de uma maneira real e completa. Nós precisamos nos relacionar com esse Deus, com esse verbo que se fez carne. Nós precisamos desenvolver esses vínculos. Então, eu queria que você me ajudasse aqui, que você compartilhasse nos comentários alguma ideia, alguma coisa que você fez de programação, de encontro, que deu certo, que gerou uma real conexão. Talvez isso seja para líderes de adolescentes, mas também para os pais que estão aí. O que você fez que gerou uma conexão real com o seu filho, com a sua filha? Conta pra gente. Pode parecer simples, mas vai ser importante para que a gente veja, né, aquilo que está funcionando e possa aplicar também no nosso meio, nos nossos ministérios, no nosso lar, naquilo que Deus tem nos confiado. Combinado? Então, minha gente, no próximo encontro, nós vamos continuar falando agora sobre a vida do líder. Como que você pode se desenvolver como líder, como cristão, como filho de Deus. Então, eu espero você no nosso próximo encontro. Tem muita novidade lá. Espero você.